Olá, pessoal, que coisa boa estar aqui. A gente está começando mais um bate-papo muito legal. Peço que vocês fiquem atentas e atentos. É uma temática que a gente ainda não tem tanto conhecimento acerca desse dia, né? Para quem não sabe, hoje algumas instituições estão lutando para que a gente possa se falar sobre saúde mental materna em forma de campanha, né? E sem contar que também nós estamos no mês de maio e nós não poderíamos deixar de falar acerca desse recorte. Sou Lucas Ledo, curador, coordenador da equipe de psicologia da Amarelo Saúde Mental. Sou pesquisador e psicólogo parental dentro desse recorte de saúde mental materna. Estudo e me debruço em pesquisas, em projetos de extensão, em atendimento à perinatalidade e parentalidade como um todo. Então, a gente vai bater assim, um papo muito interessante em diversas formas de maternar e do que é ser mãe e de se relacionar com esse fenômeno da vida humana. E para isso eu vou contar com uma pessoa que também é extremamente expert no assunto, é mulher, é mãe, a Ju Gurgel, que é diretora de marketing do Grupo Nosso Lar, Saúde Mental. Ju, seja bem-vinda. Eu estou super animado para isso, viu? Olha, você sabe que quando a gente começa a falar sobre esse assunto é um negócio que a gente não para, né? Então, seja bem-vinda. É verdade. Obrigada. Gente, é um prazer estar aqui, né? Eu sou Juliana, na verdade, mais conhecida como Ju Gurgel, e eu sou mãe de duas. Eu tenho formação em turismo, mas eu fiz uma transição de carreira para o marketing alguns anos atrás. E hoje eu estou como diretora de marketing do Grupo Saúde Mental, né? No Grupo Nosso Lar Saúde Mental, que engloba aí alguns desafios, né? Eu tenho um hospital psiquiátrico, o Hospital Nosso Lar. Tem o Amarelo Saúde Mental, que é esse lugarzinho de aconchego e coração que a gente tem aqui. E tem a clínica, que é o espaço terapêutico, que está sendo inaugurado ainda essa semana, né? Que é um espaço de recolhimento, né, de internação também, mas não a nível de cronicidade, como no hospital. Então, aí tem esse desafio de cuidar desses três lugares, mas que tem o mesmo tom de fala, né? Que tem a mesma voz em relação à saúde mental. Só que antes de tudo isso, eu sou mãe, eu tenho duas princesas, e aí a Juliana se descobriu mãe, talvez, estava nos bastidores, gente, eu e o Lucas, a gente conversa muito sobre essa questão da maternidade, eu me aproveito, né, que ele é especialista, e vou lá tirando todas as dúvidas e fazendo as minhas confissões. E essa coisa da maternidade, assim, eu digo que eu me descobri como mãe, na gravidez a gente fica muito empolgada, é aquela coisa toda, aquele sentimento que vai nutrindo, né, vai nascendo, sim, um sentimento completamente diferente do que você já viu. Essa é a minha história, né? Mas o botãozinho eu acho que tem o cliquezinho lá que virou a chave foi naquele chorinho, quando você está ali na sala de parto e que você escuta aquele chorinho, eu acho que ali foi o clique. Um fator determinante. Agora de fato, não que a gestante não seja mãe, mas agora foi porque vou ser eu e eu, né, como mãe, e aí muitas contam com rede de apoio, outras não, enfim, mas ali vem sim aquela coisa. Pronto. Ju, deixa eu pegar esse start teu e eu queria começar fazendo uma pergunta, que sempre quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa, eu jogo para a gente fazer uma reflexão e começar compreendendo o que é isso, né? Quer dizer para todos que estão escutando e vendo a gente que, enquanto profissional, eu vou aproveitar de você para a gente poder entender um pouquinho acerca desse fator e desse fenômeno, né? Então, eu queria que você dissesse para a gente o que é ser mãe. Eita. No meu ver, hoje, uma visão cristã, tá? Até. Eu me sinto partícipe da criação. Eu me sinto parte concreta de que o divino passou a ser concreto na minha vida, né? Foi a realização de um sonho, a maternidade foi a realização de um sonho. Eu, desde criança, tinha esse sonho de ser mãe. Tinha o diagnóstico de não poder ser mãe das minhas entranhas, diríamos assim, mas já pensava na possibilidade, né? De uma não possibilidade de entranhas, uma possibilidade de alargamento de coração mesmo, né? Então, ser mãe para mim hoje, saindo do divino, indo para a prática, é um desafio, né? Porque o ser mãe é aquela coisa muito romantizada, não deixa de ser, né?
Mas o ser mãe não é fácil. Né? Ele nos tira do nosso lugar de conforto, ele nos tira das nossas previsões e agendamentos, diríamos assim. Então, de fato, ser mãe, na prática, é você viver um dia de cada vez. Com as doçuras, com as alegrias, com as tristezas, com os medos, com as inquietações, com as frustrações, com as realizações, com os sonhos. Então, cada dia, eu sou mãe de criança, né? A minha filha mais velha tem 5 anos e a mais nova tem 1 ano e 5 meses. Então, assim, eu não posso falar como uma mãe de adolescente hoje, mas dentro desses 5 anos onde eu sou mãe, eu consigo passar por todas essas realidades e eu consigo perceber que você ser mãe é um desafio diário, dia a dia. Não que isso seja ruim, mas isso nos leva a ter, tem que ter um centro muito bem, você tem que estar muito centrada de entender esse desafio da maternidade, porque não é só o educar, é você se educar para ser mãe também, né? Então, é maravilhoso. Mas tem aqueles 3 pontinhos que nunca ninguém avisa para a gente, né? Exato. É uma abertura de possibilidade, né? Quando a gente fala sobre essa questão de para mim ser mãe é isso, a gente abre precedente para entender que a maternidade ela é um processo subjetivo para cada pessoa e para cada experiência, né? Sim. Que bom que para você a maternidade chegou como uma forma de concretizar um sonho que você sempre teve. Isso é muito importante para que você possa maternar de forma saudável. Para outras pessoas, não é tão bem assim. Então, com essa pergunta, a gente pode entender que o maternar, o fenômeno de maternar, ele independe ele não é estruturalmente fixo para cada pessoa da mesma forma. Não. Como você mesma disse, existe uma romantização muito forte para isso, né? Existe. E eu acho até, Lucas, assim, eu sou mãe de 2, tá? Eu posso dizer que é como se fossem realmente 2 coisas diferentes. No primeiro momento, não que a segunda não tenha sido uma conquista, mas a primeira eu vinha de um diagnóstico muito severo de que eu não poderia engravidar, de que eu só teria 2 chances na minha vida de engravidar, ou não é nem de engravidar, de tentativa, né? De gravidez. Ou uma infertilização ou uma adoção. Então, eu estava com 2 opções, né? E as 2 são opções que nem sempre a gente consegue dar sim para isso tão facilmente, né? Porque você dá sim para uma fertilização, você sabe todo o processo que a mulher tem que passar, de medicação, enfim, de uma série de coisas, que também é um sim que você tem que dar muito concreto, né? Não só o sim de ir lá ter a relação sexual, casou, ou nem casou, enfim, teve o ato sexual, engravidou e você vai ser mãe. Não é isso. São decisões completamente diferentes. E assim, a minha primeira filha veio realmente 2 meses depois desse diagnóstico, né? Então, foi de fato o sonho concreto e uma conquista assim, muito, muito pessoal a nível oracional, a nível de devoção, a nível de clamor, sabe? A nível de realmente estar de joelho diante das coisas e pedindo por esse milagre. A minha segunda filha já foi o que eu digo, o raio caiu em 2 lugares, né? O raio caiu no mesmo lugar 2 vezes. Sim. Então, eu estava me preparando para uma cirurgia de endometriose e descobri que estava grávida. Então, foi um susto gostoso, né? Mas não foi, não é um troféu de conquista, se eu fosse concretizar, sabe? Não deixa de ser uma conquista, não deixa de ser divino, não deixa de ser um milagre, mas foi uma outra sensação, uma sensação muito mais fácil, porque a primeira eu tive muito medo de perder. Logo, as minhas 2 gravidez foram muito de risco, mas a primeira foi novidade, a segunda eu já sabia como era. Então, foram 2 momentos bem diferentes, com a mesma pessoa, né? Então, de fato, eu posso dizer que o maternar, a gente está falando só de gravidez, né? A gente não está falando do todo. Mas nesse sentido, o maternar, ele é pessoal intransferível. A minha experiência é minha. Em junho de 2016 e em novembro de 2020. Acabou. Ninguém mais vai ter. Pode ter nascido 100 meninos no mesmo dia das minhas filhas, mas cada mãe tem uma experiência naquilo ali. Sim, né? Então, sim. é pessoal intransferível, não tem como, não tem como. Sim, Talvez a minha experiência, numa roda de conversa materna, por exemplo, ou num testemunho, enfim, seja o que for,
sirva de alerta ou gere um gatilho a alguém que diz, poxa, eu passei por isso e não percebi. Poxa, eu vivi isso é bacana, eu vou sair um pouquinho do meu lugar de dor e vou ver isso como uma coisa possível. Ou eu entendi a minha dor diante da fala, porque ela também viveu algo parecido. Mas ele nunca vai ser pessoal. Quer dizer, vai ser coletivo, né? Sempre cada um vai passar, e cada um tem o seu momento. Né? Sim. Eu acho que o maternal é muito disso também. Eu vou dizer para vocês o porquê que não é tão pessoal e intransferível dessa natureza. Que, na realidade, a gente entende o amor materno como algo que é inato. Ou seja, nasce uma mulher, nasce uma mãe. Mas, definitivamente, não é isso. O amor materno, e existem pesquisas, e existem estudiosos que trazem esse referencial, onde a gente entende que a construção de maternidade ela é, de fato, um processo gradual e construído. Né? O amor materno ele é construído a partir da relação mãe-bebê. E Sim. esse processo de relação mãe-bebê, ele depende de muitos fatores para poder ser saudável ou não. E a gente precisa entender que nós estamos lidando com um processo, é um fenômeno biológico, mas parte de uma escolha. Não existe um predestinamento, uma predestinação para a mulher ser mãe. Não existe isso. A mulher escolhe a maternidade ou não, e ela tem todo o direito, porque o corpo é dela e o direito é dela. Então, estou te dizendo isso, que assim, nós estamos. Eu gostaria desde já da E a gente gente está falando de corpo, desconstruir porque se isso. a gente falar da adoção, por exemplo, não deixa de ser uma escolha. Não deixa de ser. Não deixa de ser. O maternar, ele é um fenômeno de cuidado que pode ser realizado por diversas pessoas, de diferentes instâncias, né? Então, eu quero que a gente entenda que a mulher em si, ela foi colocada, historicamente falando, para estar dentro desse processo de maternidade. Seja porque ela pare e ela precisa estar à frente daquilo, independentemente se ela tem uma vida profissional, se ela tem outras coisas, ela precisa estar aqui, ali, porque ela foi feita para aquilo. Não existe essa prerrogativa. E a gente entendendo isso, ajuda muito a gente reduzir o nível de julgamento, de dificuldade de algumas mulheres de não querer maternar, de não querer ser mãe e de até mesmo não terem a facilidade de maternar. Se eu estava vendo até um dia desse uma entrevista com aquela Paola Carosella, cozinheira, né, ela falando que ela veio começar a despertar o desejo com a filha dela, depois de um tempo, até então ela teve todo um período de um processo de adaptação a isso, e está tudo bem com relação a isso, né? Agora, precisa de uma rede de suporte. E aí era a próxima coisa que eu ia te perguntar. Como é para você, enquanto mãe, você já disse para a gente que teve uma preparação, né, para isso, um desejo desde um longo tempo, e como é para você, bem provavelmente, suponho eu, que você tem uma rede de apoio um pouco mais concreta. Como é para você essa rede de apoio e o que interfere nas tuas outras atividades? Lucas, eu posso dizer que eu sou agraciada, porque hoje eu tenho uma rede de apoio que, na verdade, eu tenho meu pai e minha mãe que são incondicionais como avós e como rede de apoio. E eu escolhi ter a escola como rede de apoio. Né? Eu optei por não ter uma pessoa em casa como babá, por exemplo. Né? Aí foi uma escolha, porque por eu entender que a escola vai poder dar suporte psicopedagógico, vai dar um suporte psicomotor muito maior do que uma pessoa em casa que não tenha essa expertise. Né? Então, assim, hoje eu tenho uma rede de apoio que são os meus pais, que me ajudam incondicionalmente, e tenho a escola. Então, assim, não está na escola, está com meu pai e minha mãe. O que me dá liberdade, que é a palavra liberdade mesmo, de poder vir trabalhar e não ficar olhando uma câmera no meu celular do que está acontecendo na minha casa. De saber que elas estão num local seguro. Ah, Juliana, mas o colégio também é perigoso. A escola que eu escolhi para as minhas filhas é uma escola que me dá essa liberdade. Né? Eu tenho essa segurança, eu tenho essa confiança nos profissionais de lá. Então, eu consigo, sim, entrar para trabalhar e ter essa coisa de não ficar olhando uma câmera para ver se estão fazendo alguma coisa ou não com as minhas filhas. Mas não é todo mundo que tem isso. E mesmo eu tendo toda essa rede de apoio, o cansaço ele não foge de mim.
né? Porque quem está à noite, quem está de manhã, quem está cuidando de todas as coisas, quem está no corre, leva para médico, leva para não sei o quê, faz fisioterapia, não faz fisioterapia. É uma criança que é mega saudável, perfeito. É uma criança que precisa de fisioterapia, não sei de quê, que precisa de acompanhamento, não sei de quê. Então, tem todo esse contexto que nós, enquanto mulheres, a gente acaba carregando essa responsabilidade, né? Não estou dizendo que os pais não fazem, mas algumas mulheres que acabam tendo essa responsabilidade, que acaba trabalhando ou atrapalhando ou interferindo no momento de trabalho. Eu tenho a sorte, né, de ter isso e de ter um local de trabalho que é totalmente diferente, de que no dia que eu precisar eu posso trazer a minha filha para cá. Então, isso me dá segurança. Mas isso é 1% diante do todo, né? Do que a gente vê por aí. Exato. Então, eu não Exato. sou, não sei se referência ou padrão. Eu não sou o padrão, eu estou fora do padrão. O padrão que a gente sabe é outro. Isso. O padrão isso. que a gente conhece é outro completamente diferente. Isso. E olhe que mesmo diante, Lucas, de tudo que eu estou apresentando, você me conhece nos bastidores, você vê os meus corres, entenda que existe o esgotamento, existe sim uma mãe que amamenta, por exemplo, que é o meu caso. A minha filha já tem 1 ano e 4 meses, mas ela ainda amamenta. Estou na fase de transição, né? Diríamos que ela está na fase do acostumar-se sem a mama. É muito difícil, porque acorda 3, 4 vezes à noite e no outro dia você tem que acordar para trabalhar. Não vou dizer lindo e belo, mas no mínimo com sanidade mental de conseguir pegar um carro e dirigir até seu trabalho. Sim, sim. E a gente sabe que você, mais do que eu, cientificamente pode falar sobre isso, a privação do sono é algo que nos incapacita. É tão incapacitante quanto o andor, né? Diríamos assim. Então, quando a gente fala, né, do dia de hoje, né, do dia de cuidar da questão da saúde mental materna, quando elas falam ali em relação às doenças, depressão, ansiedade, esgotamentos, até suicídio, quantos casos a gente já ouviu falar de mães que cometeram suicídio com criança pequena? Fora tudo, aí vamos falar de biologia, né, que eu não sou médico, mas a gente escuta, os hormônios, eles voltam a ser normais depois de uma gravidez, quando a criança tem 2 anos. Até aí dá para você surtar 500 vezes. Então, tem toda uma descarga hormonal da gravidez, fora a descarga que a gente sabe do entorno. Né? Que o ambiente realmente ele produz algo que vai influenciar no seu dia a dia, que vai influenciar na sua saúde emocional. Uhum. Então, tem quase que um malabarismo de você conseguir se centrar, de você estar centrado. Aí, a nível de mercado de trabalho, quantas mulheres não estão nessa realidade com crianças, sei lá, até 10 anos, 2 anos de idade, que não voltaram para o mercado de trabalho porque não tem com quem deixar? Ou porque não estão organizadas? Nem tem com quem deixar e nem tem política interna de empresa que aceite, porque hoje em dia a gente vê tanta barbárie aí, tem empresas que perguntam no processo seletivo se você é mãe de criança pequena ou se você até pretende engravidar. No próprio. Né? Então, existe essa dualidade. A minha primeira filha muito parecida, né? A minha primeira filha, eu tinha uma empresa, não trabalhava ainda com hospital, nada. Eu tinha uma empresa de eventos e eu tive um cliente que, quando a gente fechou o evento, né, para organizar aqueles eventos nacionais que você passou o ano todo trabalhando por ele, eu tinha acabado de descobrir que estava grávida, fazia 1 ou 2 semanas. E eu confesso que eu fiquei na dúvida se eu falava ou não, para poder fechar o evento. Olha que louco, né? Uhum. E aí eu tinha um sócio que é um grande amigo, e a gente conversou antes de ir para a reunião, e ele disse, Ju, eu acho prudente a gente informar, porque provavelmente ela vai nascer ou um pouquinho depois do evento, ou antes do evento. Vai depender de como vai ser a tua gravidez. Então é bom a gente falar já para ele ter esse entendimento que provavelmente você não esteja no dia do evento. Concordei, falamos. Ele foi muito categórico, que ele disse que queria que eu, o meu sócio e a outra pessoa que também era sócia da gente na época, estivéssemos os 3 focados no evento. E eu passei a gravidez inteira ouvindo de que, independente da hora que a minha filha nascesse, no dia do evento eu tinha que estar. E aquilo ali, para mim, Lucas, assim, hoje eu olho com um olhar de pena do que eu me submeti, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não fui
não consegui dizer não. E a minha filha nasceu prematura. Não foi tanto, mas nasceu prematura. Então, ela nasceu exatamente 17 dias, 20 dias antes do evento. Por aí. Então, com um mês, eu estava trabalhando. Eu estava de resguardo ainda da minha cirurgia, né? Eu estava trabalhando no evento porque eu não tive coragem de dizer não. Então, eu digo que a minha mãe foi mãe da minha filha até 1 ano de idade, que foi quando eu tive coragem de me desamarrar e dizer, olha, isso está me fazendo mal enquanto mulher, enquanto profissional e enquanto mãe. Né? Então, quantas vezes a minha filha foi feita dormir, tudo bem que era meu esposo que fazia, mas eu chegava em casa, ela estava dormindo, porque eu estava trabalhando, ela bebê. Né? Então, são quando você fala que são escolhas, às vezes são escolhas, mas muitas vezes é a necessidade e a falta de coragem de dar passos. Falta de coragem, falta de organização financeira, porque você às vezes trabalha porque você precisa daquele dinheiro, então você se submete a. Então, tem um monte de coisa que envolve. E aí, por exemplo, essa semana eu ouvi, que não estou falando nem de mãe, eu vou falar de pai agora. Um cara que concorreu a uma vaga, passou no processo seletivo, foi chamado e não ficou. Mas sabe por que ele não ficou? Porque ele é viúvo, tem uma filha de 4 anos, e ele não conseguiu ninguém para ficar com a filha dele. Uhum. Ele está sentindo, ele como pai, está sentindo a dor de milhares de mães. Uhum. Que não voltam para o mercado de trabalho, não conseguem se inserir no mercado de trabalho, não conseguem permanecer, porque tem as saídas, tem as coisas que acontecem com criança, e não tem a política pública que você fala. E não tem a política pública. Exato, exato. Queria eu que a gente, enquanto organismo... Né? E a gente fala de política pública, mas também não vamos deixar só a culpa para o governo, não. Tem as políticas internas das empresas. Sim. Sim, né? Exato. Se é para fazer culpa, não vamos fazer meia culpa só para o governo? Por que as empresas também, como políticas internas, elas não conseguem ter esse olhar de cuidado para as mães, para os pais? Porque, gente, mãe de recém-nascido precisa do pai. Eu sou fã, eu rezo todos os dias pelas mães solos. Todos os dias, porque eu não consigo imaginar como não deve ser o cansaço de uma mulher sozinha que tem que cuidar do filho 24 horas. Porque quantas vezes eu de madrugada, que eu já não estava me aguentando em pé, o meu esposo assumiu. E eu consegui dormir ali 20, 40, 1 hora, 2 horas. Ou até uma noite toda, fica que eu tomo de conta, você precisa se cuidar porque você não está bem. E quem não tem? Então, eu acho que esse dia, né, que a gente está falando aqui em relação a essa campanha nova, né, essa coisa nova, cara, de verdade, é aquela história de você olhar e dizer assim, se importe com a mãe. Né? E aí, entre aquela coisa, a sociedade vai lá e vai visitar a mãe que teve bebê, tudo é para o bebê. Lava a louça da casa da pessoa. Pergunta se aquela mãe está precisando de ir no banheiro e segura o neném enquanto ela vai no banheiro. Lavar cabelo é uma coisa que você não lava. Uhum. Comer comida quente, almoçar uma comidinha quente, tomar um café quente. Eu estou falando de coisas práticas, do ordinário do dia. Tu imagina o resto. Quantas mães amanhecem um dia que não conseguem nem escovar o dente, vão lembrar de escovar o dente de noite quando vão dormir, porque não deu tempo? Sim. Então, tá na hora de olhar com esse olhar de cuidado. E esse olhar de dizer mesmo assim, assuma também essa causa, assuma também essa bandeira. As mães precisam estar mais... Não é nem as mães que precisam estar atentas, o todo precisa estar atento ao cuidado com essa mãe, essa recém-mãe. Aí a gente fala de mãe como um todo, né? Mas as recém-mães, que principalmente que tem a questão hormonal que está envolvida, né? Tem o pós-parto, tem todo um processo. Esse olhar de cuidado é necessário. Você fala assim, eu consigo entender pelo meu olhar técnico, né? Porque eu sempre digo, eu não vou parir, eu não tenho útero, mas eu tenho um olhar carinhoso, né, acerca desse recorte. E eu vejo a despersonalização clara dessas mulheres, porque antes de ser mãe existe uma mulher, existe uma pessoa que é coberta de história e que por vezes, às vezes no seu caso, por exemplo, chegou de uma boa forma,
às vezes a maternidade não chegou de uma boa forma, Sim. e é a primeira vez que essa pessoa está passando por esse fenômeno, e ainda tem que passar por tudo isso que você colocou. Tu imagina o desgaste psicológico e fisiológico dessa pessoa e que, por vezes, ela se vê sem nenhuma perspectiva nem de retornar ao trabalho e nem de voltar às condições físicas, psicológicas que ela tinha antes. É frustrante, viu, Lucas? Eu sou mãe, estou bem como mãe, sou realizada como mãe, mas não é porque eu sou mãe que eu vou deixar de dizer que eu tenho saudade de quando eu não tinha filhos. Sim. Não é todo dia. Hoje eu não consigo ver a minha vida sem as minhas filhas, né? Porque tem todo um. Mas quando eu olho para a minha vida, quando eu não tinha as minhas filhas, do que não é do que eu deixei de fazer, da pessoa que eu me tornei, ok, estou mais madura, estou mais com uma série de coisas positivas, mas quanto eu não abri mão por isso? É como se você. Sabe aquela identidade que quando a gente casa, a gente bota o nome do marido? Que você passa a ter uma nova identidade, você tem que mudar todos os seus documentos, que a partir dali você passa a ser fulana de tal dos Anzóis Pereira, né? Era só dos Anzóis, aí ficou dos Anzóis Pereira, sei lá, enfim. Quando você vira mãe, você perde isso e você passa a ser a mãe do fulano, a mãe da fulana. Até o seu nome você perde. Sim. E isso é natural para alguns. Então, você passa a ser realmente uma outra pessoa. Ah, Juliana, você está me dizendo que você está mudando a personalidade? Não, eu estou dizendo que você passa a ser responsável por alguém e que esse alguém passa a ser quase que detentor da sua vida por um tempo. Porque uma criança, ela vive... o primeiro mês de vida, gente, é desesperador. Não é querendo assustar ninguém, mas é desesperador. A criança só dorme, chora e faz cocô. E tem cólica no meio. Muita cólica. Quando você não conhece esse ambiente, mesmo você conhecendo, é desespero porque você não sabe o que é que você faça. Dar remédio não passa, aí não pode dar em tantas horas, não pode repetir a medicação, porque tem todo o problema da medicação. Aí a massagem, é banho, não sei o quê, bota água, tira d'água, bota compressa, bota deitado, bota em pé, passa a noite acordada, mama de meia hora. Gente, é desesperado. Até você. E aí, como você fala, a questão do nascimento do amor, né? É você e aquela criança se conhecendo, vocês estão se vendo pela primeira vez. Aquela criança conhece a sua voz, aquela criança sabe o ritmo do seu batimento cardíaco, aquela criança conhece um pouco do seu ritmo, mas você não conhece aquela criança. É tanto que, por exemplo, as minhas filhas se acalmavam muito quando eu botava com o ouvidinho dela perto do meu coração. Elas estavam acostumadas a ouvir aquele som no meu útero. Mas eu descobri isso na minha segunda filha, tá? Porque na primeira ninguém me avisou, não. Eu descobri que a musicoterapia ajuda muito na gravidez. Então, na minha segunda filha, eu tinha uma música que eu escutava quando eu queria ficar mais calma e passar uma sensação de calma para ela. Então, quando ela estava muito agitada e eu tentava e não conseguia, eu colocava aquela música baixinha, que ela já estava acostumada a ouvir no útero. Mas são coisas que a gente aprende na luta, né? Eu não vivi isso na minha primeira gravidez. Então, eu até digo assim, eu acho que para você ser mãe, você tem que estudar. Não é mais como antigamente. Você precisa saber o que é que vai acontecer. Ah, Juliana, se você estuda muito para ser mãe, você está ficando muito bitolada, não é bem assim, porque não vem com manual. Não, não vem com manual. Mas, graças a Deus, existem pessoas como o Lucas que estudam para ajudar com que a gente consiga levar esse maternário de uma forma mais leve. Vai ficar mais leve? Talvez não. Porque aí depois eu estou estudando agora os comportamentos, né? Então, assim, os temperamentos, na verdade, desculpa. Qual é o temperamento das minhas filhas? Como é que eu tenho que lidar com esse temperamento? Adianta ser na base do grito? Adianta ser na base da peia, quando já está ficando maior? É tudo muito novo para todo mundo. Nem a criança, a gente não pode cobrar que uma criança de 5 anos tem o comportamento de uma criança de 10. Hoje em dia tem umas até que tem. Mas, assim, emocionalmente, eles podem ter o discurso de 10 anos, mas a emocional é da idade deles, muitas vezes. Então, será que um choro, às vezes, é só o choro? Ou será que aquele choro está querendo dizer alguma coisa?
Então, eu digo que para ser mãe e pai hoje, e aí mãe e pai, leia-se mãe e pai, seja os casados, os separados, os que vivem em cada canto, você precisa estudar, precisa conhecer seu filho. E aí vem todo aquele desafio, todo o desgaste, Exato, exato. todo um processo de Aí, dor. será que a pessoa que está maternando vai ter estrutura para poder se dedicar a isso? Porque às vezes a pessoa Não tem quer, tempo nem de comer. mas não consegue. Então, tu entende quando eu falo que é o que a gente chama do conceito de ambivalência materna, que é eu quero, mas eu não posso. Eu amo e eu odeio. Eu gosto e eu desgosto. É uma ambivalência a todo instante. Eu preciso cuidar, mas eu tenho que trabalhar, né? Eu E preciso é uma trabalhar, escolha mas eu tenho que dramática. cuidar. E muitas vezes de você sair de casa e deixar a criança os berros, se jogando no chão. Aí você se coloca em questionamento, né? O que eu vou Total. fazer? Eu sou ruim, eu não presto, eu não nasci para ser mãe, eu não tenho É, capacidade para isso. é, Quem pariu, é, Mateus que é. balança, e volta para casa para cuidar. Aí vem Exato, a famosa culpa materna. exato, exato. A busca pelo seio perfeito, né? Essa busca pelo seio perfeito que a gente tem construído culturalmente na nossa sociedade precisa ser quebrada. O que a gente está fazendo aqui agora a gente não está dizendo que ser mãe é ruim, a gente não está dizendo que Sim, maternar é ruim, a gente está dizendo que o que nunca é disseram. doloroso, é doloroso, tem ambivalência, não é romantizado, precisa se preparar antes, precisa passar por um processo de escolha e não um processo de imposição aos corpos das mulheres. A mulher não nasce sabendo ser mãe, nem toda mulher está preparada para ser mãe ou não querem ser mãe, entende? O que a gente está fazendo aqui é desconstruindo isso para ajudar a vida das mulheres. E assim, Para sabe, Luca, ajudar. eu não tiro o lado lindo da maternidade, porque tem, Sim, sabe? sim, com A certeza. romantização, ela existe, né? Sabe aquelas gratificações que você recebe durante o dia e que, não vou dizer, não, vou usar a propaganda que não tem preço, mas assim, que você olha e diz assim, meu Deus, muito obrigado, porque eu estou podendo vivenciar isso. Eu já cheguei em casa muito cansada de não ter. A vontade é de nem falar, né? De tão cansado que mais ela chegou e disse assim, mãe, eu posso te dar um abraço? Você não está com uma cara muito boa. Aí você desaba, né? Você se desarma todo, diríamos assim. Não é que sejam partes, tem o lado maravilhoso da maternidade. De Uhum, você olhar para mim e exato, dizer assim, foi eu que fiz, né? Eu que exato. fiz. Mas o que eu acho que o que a gente está falando aqui é exatamente tirar um pouco dessa romantização 100%. Né? Quantas mulheres sofrem calada, Lucas, porque não tem ninguém para conversar sobre isso? Porque, Sim, e aí, falando da mulher mesmo, quantas mulheres julgam outras mães? Né? Eu já passei por uma situação que eu ri demais de mim. A minha filha, com 2 anos, como toda criança de 2 anos, ela se joga no chão e faz birra. Primeira coisa que aconteceu comigo, eu paguei pela língua. Porque eu dizia que no dia que estiver fazendo isso, eu não sei o que é que eu faço. Paguei com a língua, vi se debatendo no chão, vi fazendo birra, eu fui lá, segurei, acolhi. E aí eu olhei uma mulher que estava me olhando muito, apontando e meio que fazendo cara de que, olha, que absurdo, no meio do restaurante. E aí eu olhei para ela estava grávida. Eu me deu vontade de dizer, eu não sei se eu conto ou eu espero ela encontrar com ela daqui a 2 anos no restaurante, né? Porque ninguém fala. Falar do lado difícil, falar do lado complicado, as pessoas não têm coragem de falar. As pessoas não e têm coragem de dizer, gente, hoje eu não estou afim de ser mãe. Hoje eu estou afim de me sentar na frente da televisão, com um balde de pipoca, um copo de refrigerante e ficar ali na minha caixinha do nada. ninguém fala e espera-se que tenha um comportamento adequado e aprendido tirando de não sei de onde. Aí é Do onde está a útero, né? questão. Aí é onde está a questão, né? Cadê a mãe desse É. menino? Mas vamos entender a mãe desse menino, se ela realmente está preparada para lidar com esse momento. Vamos Eu compreender já por fiz trás. eu mesmo já fiz essa fala comigo mesmo. A minha filha estava com unha grande.
E aí eu percebi que estava ficando grande e não consegui cortar no dia, porque ela não deixou. Aí no outro dia eu disse, menina, deixa eu cortar tua unha, porque vão dizer, cadê a mãe dessa menina que não corta a unha dessa menina? Eu mesma fiz essa colocação, porque faz, a gente faz. E o julgamento, esses dias eu vi uma matéria no jornal de uma mãe, não vou lembrar qual é o país, mas não foi no Brasil, e essa mãe estava vendendo a criança por $400. Né? E aí eu sou a rainha dos comentários. Eu gosto de ler a matéria, mas eu vou nos comentários para ver o que é que o povo está dizendo. Isso só. Isso não é mãe. Isso é não sei o quê, né? Tudo menos mãe. E aí eu recebi, e foi engraçado porque, coincidentemente, por a gente trabalhar com saúde mental, eu recebi de 2 amigas enviadas, né, para que eu visse a matéria. Eu já tinha visto. E aí, o que é que tu acha? Eu disse o que é que eu acho, que essa pessoa deve estar, no mínimo, passando um aperreio que a gente não tem ideia. Seja ele financeiro, seja ele por saúde mental, porque para a pessoa tomar essa decisão, alguma coisa não está certa. Dizer que ela é menos mãe porque ela tomou a decisão, talvez ela seja mais mãe porque teve coragem de dar para alguém que fosse cuidar, do que simplesmente ela deixar a criança lá morrer de fome, sei lá, viver numa situação. Sim. Eu não consigo. O que a maternidade me ensinou também, Lucas, e aí eu acho que ser mãe de 2 crianças que têm comportamento diferente, foi que eu não tenho mais a capacidade de olhar com olhar de julgamento para nenhuma mãe. Porque só quem sabe o perrengue, só quem sabe a alegria, e só quem sabe literalmente como é organizar a sua rotina no meio do cais como mãe, é a mãe dentro de casa. A gente não sabe o que se passa com o outro. Ontem eu conversava com a enfermeira do hospital e eu não sabia, mas o filhinho dela está precisando fazer fono. Né? A gente conversando sobre isso, ela, Ju, eu estou tendo que me desdobrar porque ele tem que ir 2, 3 vezes na semana no fono, e aí às vezes eu tenho um plantão. Como é que eu não estou conseguindo, e eu estou me sentindo, eu digo, não se sinta menos bem por isso. Os dias que você pode ser no live, que são 2 dias, o terceiro dia que é mais difícil, se organize para isso. Para de se culpar. É um cuidado que vai ter começo, meio e fim? Vai. Mas agora está doendo. E ela estava se culpando porque ela não estava conseguindo ser mãe o suficiente para atender o que tinha que fazer, porque ela tinha que... Então, são coisas assim, muito, muito complicadas. É de cada um. Pessoa é transferível mesmo, né? E levantando a bandeira, assuma a responsabilidade da causa de cuidar de mamãe, se importe com ela. Né? Tem no manifesto do pessoal da campanha, eles falam nenhuma mãe a menos, nenhuma mãe adoecida e nenhuma mãe solitária. Que nós possamos levar, né? Essas 3 frases, pequenas frases, como primazia, de olhar para as mães com outro olhar. Né? Eu poderia dizer que a gente olha, eu falo muito essa frase, quem me conhece sabe, olhar com olhar de Páscoa. Sabe aquele olhar de ressurreição? De que você vê que a pessoa foi lá, passou por todo o calvário, toda aquela dor, todo aquele processo de seja do que for, de lutos, de todos. Olha com olhar de Páscoa, olha com olhar de cuidado. Só sabe a dor que é, muitas vezes, um parto. Só sabe a dor de uma noite acordada, com a criança mamando. E tem hora que você não sente que você está dando mal, você se sente que está sendo sugada, porque a pessoa passa 24 horas no seu peito. Quem passa, né? Cada um tem as suas escolhas. A minha escolha foi de dar até 1 ano e 6 meses a mão para minha filha, porque eu, Juliana, não aguento mais acordar 3 vezes à noite, todos os dias, há quase 2 anos. A minha saúde mental já não suporta. É um outro assunto polêmico, né, Ju? É uma dor ter que fazer. É uma dor ter que quebrar esse coisa agora, porque na minha a história da expectativa, eu criei a expectativa de dar de mamar até 2 anos. E estou quebrando antes. Mas não é porque eu quero quebrar, vou parar, porque eu não aguento mais. Tu não aguenta amamentar? Não, não é isso. Eu não aguento mais o processo que, infelizmente, a amamentação durante a noite não me permite dormir e eu tenho que ter as minhas 8 horas de trabalho, assumindo 3 CNPJs, cuidando de marketing de 3 empresas, tendo que cuidar de todo um processo que eu tenho que estar, no mínimo, criativa. Sim, sim.
É justamente nisso e nesse ímpeto que eu sempre digo que a gente precisa olhar para a amamentação além de um comportamento intrinsecamente biológico, porque não passa só pelo comportamento biológico. A mulher, às vezes, tem o aleitamento, mas tem que entender como é amamentar para essa mulher e se ela está O conseguindo fazer leite isso. seca, meu. Aí seca de um jeito que não sai. Eu sei o que é, eu passei por isso no começo. Não saía nada no nível de estresse. Sim, sim. Tem. Ainda Aí, choca muito a gente a gente escutar de uma mulher dizer que não quer amamentar, que não consegue, porque precisa trabalhar, porque tem algumas prioridades que, infelizmente, naquele momento, está colocando em xeque a saúde dela e ela não vai conseguir estar bem nem para cuidar mais tão bem da criança, nem para trabalhar, que é o sustento e que precisa também ser priorizado. E aí choca, ainda choca. choca. Você entende? Muito, Como... muito. Eu ouvi. Eu digo, gente, a minha filha não precisa mais. Não é que ela não precisa, ela se alimenta, ela almoça, ela janta, ela merenda, ela come fruta, ela come comida, ela toma o leitinho dela. O meu relacionamento com a mama, com ela, era meu e dela, na madrugada, nós duas. Mas, infelizmente, chegou num ponto onde não tá bom para mim, não vai estar para ela, porque você, como psicólogo, pode dizer mais uma vez que todo e qualquer estresse que a criança vem a ter muitas vezes é fruto de que a mãe não está bem. A criança às vezes está irritada porque a mãe está irritada. A criança às vezes não consegue se acalmar porque a mãe está tão desesperada para acalmar que não consegue. Então, esse estar bem para maternar é o que nunca se coloca. Esquece que existe um entorno. Né? Maridos, companheiros, esposos, namoridos, enfim. Se estão com mulheres amamentando em casa, cara, lava a louça. Prepara um café da manhã. Bota uma garrafinha d'água do lado. Porque Fazer tem a horas que obrigação, né? é porque a gente é uma obrigação, mas às vezes acho que é absurdo, né? Mas assim, ó, mas eu não amamento. Amamenta. Amamenta a partir do momento que você faz a sua mulher parar, que o leite só produz se ela estiver tranquila, se não tiver, não funciona. Tem toda uma rede, sim. Aí vai aquela culpa. É porque não sai leite, porque o teu leite é fraco. Não tem coisa de leite fraco, não existe, não. Isso é coisa que o povo inventou. Toda mulher amamenta com capacidade da sua criança de alimentar aquela criança. O entorno é que faz o leite dela fraco. Por que aquela mulher tem um leite fraco? Será que ela está tendo uma rede de apoio, que ela consegue descansar na hora que a criança está dormindo? Ela pode dormir junto ou ela vai ter que lá fazer os deveres de casa? Não existe mulher com leite fraco. Existe mulher sem rede de apoio. Eu posso estar sendo dramática no que eu estou falando, mas é verdade. De fato, você representa o verdadeiro sentimento da maternidade, né? É porque, na realidade, quando a gente escuta falar sobre isso, principalmente agora, no Dia das Mães que está chegando, eu não sei por que cargas d'água se foi para esse caminho tão florido e tão desigual e não de representatividade que é. Você falando isso, você é mãe, você está falando por diversas mães que sentiram e ainda vão sentir a mesma experiência, não a mesma, mas sentimentos parecidos com isso. Parecidos. A ambivalência, a culpa, o desespero, enfim, um mix de sentimentos que colocam em detrimento a saúde mental dela, porque na cabeça dela, ser mãe é aquele sujeito divino que tá bem, feliz e pronto para cuidar a todo instante, Não 24 é horas. propaganda de margarina. Não é a propaganda de margarina. Não existe isso. Então, é muito importante que você coloque, na realidade, esse olhar que você entende, você brincou chamando de dramático, é um olhar de construção de saúde mental. Saúde mental a gente faz assim, educando, Sim. né? Queria eu, enquanto profissional de saúde mental, que a gente tivesse mais e mais e mais construções de política em saúde mental para a população materna, que está maternando ou que irá maternar. A gente não tem essa preocupação a nível social e a gente não tem porque nós estamos mergulhados
em uma construção histórica de que a mãe, de que a mulher, ela nasce sendo mãe, ela é um sujeito perfeito e ela está preparada para dar de conta de todos os papéis sociais e precisa dar de conta disso. Não, a gente ainda Então, tem. Aí, não. se a gente for para a sociedade, a gente tem que ser magra, tem que fazer crossfit, tem que tomar 4 Sim. litros de água por dia, tem que estar em dia com a academia, tem que estar em dia com as lojas, com as roupas da moda, tem que fazer lá todas aquelas coisas que esperam que faça. Que horas? Sabe aquele botãozinho, não sou um robô, dá vontade de ativar ele. Gente, não dá. Tem dia que você não come, amigo. Sim. Você lembra de comer? É muito perigoso mesmo, né? A gente vê aí algumas coisas nas redes sociais, é por isso que quem está escutando, tome muito cuidado com a sua inserção e o seu mergulho nas redes sociais. Porque a vida não é aquilo, a vida de uma mãe não é aquilo. Aquela mulher blogueira que acabou de ter um filho, que está lá com a barriga chapada na academia depois de um mês, aquilo envolve muito poder aquisitivo, muita grana, muita rede de apoio, e isso é um ponto fora da curva. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque atravessa diretamente na tua autoestima, na tua segurança, na forma como você está se vendo, porque a mulher, quando ela acaba de parir, ela despersonaliza, o corpo todo está dolorido, ela às vezes ganha peso, e, enfim, tem todas essas modificações Ela físicas, ganha, tem que tomar muitas vezes ela cuidado ganha mesmo. peso na gestação, perde peso na amamentação, e aí ela precisa se Aí cuidar com essa desconfigura, alimentação. massa, sim. Lucas, é tanta coisa que se a gente fosse falar aqui, daria 5, 6 horas, 10 horas de podcast. Dá para fazer uma série. E assim, no nosso caso aqui, nossa conversa, é mais uma desconstrução. Então, aí é que dá pano para manga, amigo. Dá pano para manga. Tem muita história. Assim, isso você está me ouvindo. Se a gente botasse mais 3, 4 mães aqui em realidade diferente. E eu construí mais e mais e mais coisas, e mais histórias, e mais dúvidas, mais felicidades, mais conquistas, mais angústias, mais preocupações, né? De fato. Então, assim, vamos fazer jus ao que a Ju colocou, que a gente precisa se importar com a mãe, se importe com a mãe, mas além de se importar com a mãe, exija do poder público construções, porque só assim a gente vai ter, em pequeno e curto prazo, uma base mais saudável para a nossa população materna, que está maternando, né? A gente precisa olhar para essas mães de fato, né? Bem, acho que se a gente continuar, se a gente deixar, a gente vai. Mas assim, só assim, uma fala de encerramento, né? Desejar mesmo, sabe, para todas as mulheres, eu digo, aquelas mulheres que escolheram ser mãe, por vontade própria, pelo susto, pelo acaso, por uma escolha de um momento, que elas possam realmente ter sim um feliz Dia das Mães. Eu acho que a mulher, se ela conseguisse olhar, né? Tirando a romantização, mas se ela conseguisse olhar como algo que ela consegue deixar para o mundo algo bom, são os filhos. Se tem uma coisa que a mulher pode proporcionar, e só a mulher pode proporcionar, é a possibilidade de deixar raiz, de deixar os filhos, e que elas possam ter a capacidade e a saúde mental de produzir bons frutos. Sim. De deixar para o mundo, de deixar para a sociedade frutos, né, que possam vir a talvez daqui uns anos a gente possa estar falando, ou nem estaremos mais aqui, mas possam estar se falando da maternidade de uma forma diferente. Mulheres, mães de menino, criem seus filhos para respeitar as mulheres com quem eles vão se envolver. Mães de menina, criem suas filhas para que elas possam se sentir e se impor respeito. Né, que elas não sejam como tantos que se submetem a tantas coisas que a gente sabe onde é que vai acabar muitas vezes. Então, assim, que nós possamos criar os nossos filhos para o mundo, mas para um mundo diferente do que muito que a gente vive hoje ou já viveu. Os nossos pais, né, os nossos avós, enfim, tataravós, enfim. Que a gente possa olhar para esse feliz Dia das Mães
não com uma responsabilidade, eu tenho que botar para o mundo melhor, mas com a tranquilidade que nós podemos ser o começo de uma nova história. Sim, sim. O começo de uma nova história, o começo de uma nova criação, um começo de uma sociedade que possa estar de forma mais amadurecida, tratando os relacionamentos, tratando a vida, tratando tudo. Eu acho que o olhar da mãe, muitas vezes, da maternidade, a sociedade, enfim, romantizam tanto que não conseguem olhar com essa responsabilidade que nós, mulheres, temos a graça de colocar filhos no mundo e que nós também temos a graça de poder fazer com que aquilo ali deixe de existir, algo que a gente não quer, que é a nossa educação que vai fazer com que aquilo ali mude. Então, existe uma responsabilidade, mas não uma cobrança, de eu poder fazer diferente. Que eu possa fazer com as minhas filhas algo que eu vejo que eu não curto da minha época, por exemplo. E que para elas, que elas consigam realmente ter um olhar de cuidado em relação a isso. Que as mães de menino não sejam aquelas criadas assim, que homem que presta ao que tem 500 mulheres e pega todas. E não respeita, enfim. Que possam também ter esse cuidado com a mulher, né? Aí tem aquelas pegadinhas que o povo fala, porque você também nasceu de uma mulher, né? Então, que a gente possa ter esse olhar de responsabilidade como mãe. Que tiramos as fotos de Instagram e passamos a dar sentido em algumas coisas na maternidade. Então, feliz Dia das Mães. Feliz Dia Mundial da Saúde Mental Materna. E que nós possamos realmente assumir um compromisso com a saúde mental da mãe e da mulher. Acho que eu falei demais, Ju, né? Obrigado. Olha, eu fico muito emocionada porque eu, de fato, dedico muito o meu tempo, a minha vida a estudar isso. Como profissional é muito bom, muito gostoso. Quero dizer que, para quem está escutando a gente, que se identificou com isso, não se sintam sozinhos, porque existem profissionais que se preocupam com isso, que estão engajados, que têm uma empatia acerca desse sofrimento, dessa dor, dessas ambivalências todas e que está procurando fazer com que a gente se construa uma sociedade melhor, mais acolhedora, mais responsabilizada com essas questões, né? Ju, eu não posso deixar de agradecer, assim, muito obrigado pelo teu discurso, que é belíssimo, é lindo, é representativo, é um discurso verdadeiro, não é um discurso romantizado, é um discurso que as pessoas, acredito que toda mãe que esteja escutando a gente, conseguiu, de fato, sem sombra de dúvida, em um momento menor que seja, se identificar com a tua fala e o que tu teve a dizer para a gente. Parabéns aí pela tua luta, pela tua divisão dos papéis sociais e pela forma como você, eu acho muito bonita a forma como você constrói a tua militância em cima desse recorte. De fato, você se propõe a falar sobre isso. Então, muito obrigado. Eu, enquanto profissional, agradeço. Todo mundo também, falo em nome de todo mundo que está escutando agora, meus mais sinceros agradecimentos. Tá? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, obrigada. Acesse as nossas redes sociais, né? Estamos aí. Faz aí o mexendo, o Amarelo. Acesse as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, blog, Amarelo Saúde Mental. Procura lá, ver todos os nossos conteúdos. No Instagram existe o nosso Linktree, um linkzinho azulzinho que está lá em cima. Clica lá, vai abrir um monte de coisa bacana se você se interessar por outros conteúdos. Existem conteúdos em saúde mental de diversas naturezas. Aproveita, segue Amarelo Saúde Mental, que a gente está aqui para proporcionar um melhor e de qualidade em saúde mental para você. Tá bom? E se tiver alguma dúvida, a gente pode pedir comentários, que aí depois tu responde? Com certeza. Mandem para a gente, que a gente responde direitinho, viu? Não esqueçam. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só mandar que a gente responde. Beijo a todo mundo, obrigado a todo mundo que escutou a gente, a toda aqui. Tchau, tchau, até a próxima.